Fala galera, Ishida aqui. Não se esqueçam de se inscrever no canal e dar aquele like para me incentivar a produzir mais conteúdo. Após o Prota passa em primeiro lugar no exame, e mostrado um flashback de 3 anos atrás na sala de teste de talento, onde nosso Prota encosta no cristal que aparece a mensagem Talento Controle de Terreno, o Prota fica assustado com o talento controle de terreno. Uns figurantes começam a rir dele dizendo que controle de terreno, que é um talento bosta. O que adianta melhorar todas as habilidades básicas em 2 níveis? E mesmo se fosse 3 níveis, as habilidades básicas servem de algo contra as habilidades avançadas de classes? São coisas completamente diferentes. O outro figurante chama o nosso Prota de inútil. O professo fala com o Prota que o talento não determina tudo, só ignora esse talento e foca em conseguir uma classe. O Prota desanimado sentado no banco embaixo de uma chuva pensa para si que o que pode fazer com esse talento, e todo o seu esforço? Com esse talento, o futuro está arruinado. Como uma mágica do destino aparece a tela do sistema que muda a vida, mais que a mega-sena da virada, o sistema ajudará com que a classe que o Prota escolher seja a mais forte do mundo. O Prota fica em choque se perguntando o que isso? Sistema não pensou que um dia ele teria um sistema como os das novelas, mas do que ele serve agora? Que ele está destinado a ser o mais fraco que os demais. O sistema pede para o Prota selecionar o plano de classe. O Prota pergunta para si se não ter classe é uma classe? Ele fica assustado que a classe que foi vinculada com o sistema e sem classe, o Prota sentado lembrando disso pensa para si que foi como se fosse ontem, mas já se passaram 3 anos. Agora, ele é alguém sem classe e o campeão da província, e se pergunta qual será a recompensa que o sistema vai dar para ele. Para quem não lembra, assim que inicia o exame o sistema deu a missão para o Prota ficar em primeiro lugar. O Prota recebe a recompensa, foi que seu talento controle de terreno B foi melhorado para controle de terreno A. O controle de terreno A faz com que todas as habilidades melhoram em 3 níveis máximo, até B+. O Prota também ganha uma habilidade de nível divino, Flash Divino habilidade S, ganha um objeto de nível divino, Cruz do Renascimento, obteve um novo talento, Super Autocura habilidade S+, obteve 5 pontos de atributos livres, e 5 pontos de habilidade. Família. O Prota tá mais cheatado que nunca. O Prota fica feliz que foram muitas recompensas incrível, que sua cara ficou até cara de bobo alegre. Ele fala que deixando de lado os pontos de atributos e habilidades, ele fica mais feliz pela melhorar do talento. Isso significa que todas as habilidades melhoraram um nível. E o limite também aumentou. As habilidades de novato originalmente só tinham um nível de poder rank, com o talento certo podiam chegar até o rank C, mas agora com o talento, elas podem chegar até o nível B+. Então agora elas podem até superar muitas habilidades obtidas ao trocar de classe. A Cruz do Renascimento de rank S que o Prota ganhou faz que depois da morte de quem a possui, a cruz será consumida e automaticamente selecionar um lugar seguro para que o portador renasça. O Prova fala que esse item é como uma segunda vida, e algo de muito valor. A habilidade Autocura de rank S+, faz que as células do Prota serão dotadas de uma vitalidade majestosa que permitirá que o Prota evite a maioria das feridas fatais. A Flash Divino rank S, essa técnica de nível divino que proporciona um flash de grande distância que pode atravessar qualquer obstáculo, resumindo um teletransporte. O Prota muito feliz fala que não faz falta falar da Super Autocura. E a outra habilidade serve tanto para atacar como para defender, e também ambas permitirão o Prota cometer erros. Com essas recompensas, o sistema realmente vai matar o Prota de emoções. A irmã do Prota chama ele falando que tem muita gente lá fora, há notícias por todas as partes de que ele tinha ficado em primeiro lugar no exame, e o departamento de educação vai até nos dar dinheiro. O Prota olhando para seu celular vê que não é só o departamento de educação, mas tem muitas empresas querendo se aproveitar dele para fazer anúncios. Sua irmã pergunta ao Prota o que vão fazer? E muito dinheiro vamos receber tudo? O Prota fala que vai aceitar do Departamento de Educação, mas as demais não os favores que serão pedidos em troca não valerão a pena, então o Prota escolher ir para a escola onde o pessoal da admissão já devem ter chegado.
Nosso prota passando atrás do pessoal que fazia uma entrevista ao seu colega de aula, perguntando como ele vê o prota e se ele chegou a lutar com o prota. Pedindo para conta em detalhe o que aconteceu quando ele foi ao banheiro com o prota. O prota, não acreditando nas perguntas, pensa para si que esses repórteres estão realmente loucos. Se ele não tivesse vindo preparado, não teria nem conseguido entrar, e sua casa também deve estar rodeada. Ele se pergunta se sua irmã conseguirá aguentar essa pressão? Na sala de reunião, o direto e o professor do prota estão só alegria, por vários diretores das melhores faculdades do país vieram ao colégio só para ver o prota. O professor da oficina de admissão da faculdade Kinga fala que recebeu uma notícia vinda dessa região dizendo que um certo estudante sem classe conseguiu criar um histórico lendário, mas parece muito exagerado. Ele, batendo a garrafa na mesa, fala que vão forçar o prota a escolher uma classe imediatamente. Ao contrário, nem pense em tentar entrar na faculdade dele. O direto olha com uma cara séria perguntando o que ele quis dizer. Ele fala que o prota foi campeão da província e incontáveis universidades vieram buscá-lo, mas você o recusa? O direto falastrão começa a falar que alguém sem classe não tem futuro? Mesmo se for campeão da província, não haverá exceção. Se ele não escolher uma classe, ele não vai para a faculdade dele. O estudante da faculdade Kinga fala para o direto não ficar bravo, mesmo o prota tendo ficado em primeiro lugar. A cidade do prota é uma área rural ainda. E um estudante desse lugar pequeno não merece ir para a faculdade Kinga. Família, eu me pergunto o que eles foram fazer lá? Se não quer o prota? Esse estudante continua falando que o prota abandonou o futuro para o bem do resultado de seu exame de entrada, e seguir sendo alguém sem classe enquanto usa todos seus pontos de habilidades em habilidades de iniciantes também em um método bom. Só que o prota basicamente arruína seu furto. Esse figurante não conhece os protagonistas? Sempre tem um sistema apelão. O direto da faculdade rindo fala se é assim, então ele não passa de um sortudo, ele não é digno de entrar na faculdade dele. O professor do prota grita para eles pararem de falar merda. O caminho de alguém sem classe é muito mais difícil do que você pensa. Ele pergunta como eles acham que pode falar mal do prota mesmo vendo tudo que ele fez. O professor do prota fala que ele é um verdadeiro campeão, não usou trapaças e não dependeu de sorte alguma. O direto falastrão pergunta rindo, por que o professor do prota está bravo? Ele pergunta se por acaso ele quer brigar? Ele recomendou para o professor do prota relaxar. Uma diretora emanando uma aura sinistra fala para o direto falastrão, se ele acha que a faculdade dele é a única. Ela fala que o prota pode ir para a faculdade dela se ele quiser. O direto falastrão começa a emanar uma aura e pergunta se vai ser assim? Ele está aí para ver os talentos que a província de Jiangnin tem. Eles discutindo na sala, um direto fala que isso é tudo mal entendido. Não fiquem bravos. Outro direto pergunta mal entendido? Esse estudado de Kinda está sendo muito imprudente. O estudando fala e daí se ele for mesmo? O direto do prota grita para todos pararem de gritar. Que eles estão ali para recruta o prota ou brigar. O estudante que já vi leva uma sova, faça que é para recruta. Mas tem razões para suspeitar que algo estranho tenha acontecido no exame de entrada. O prota chegando perguntando se eles querem dizer que quer ter certeza de que sou bom? O professor e o direto falam que o prota finalmente chegou, e começar fala que todos na sala são de faculdades famosas. O prota todo armado, fala que não é necessário falar nada, que ele escuta tudo lá de fora. O prota encarando o estudando falastrão, pergunta se ele da faculdade Kinda, né? O prota fala que está aqui agora se ele quer provar algo? A estudante não baixa a bola encarando o prota. Pergunta ao prota o que você quer fazer? O prota com sangue nos olhos fala que ele um estudante que trapaceou está o desafiando. O prota fala se ele não o derrotar com 5 ataques, o prota admitir a derrota. O figurante não acreditando no que o prota falou, pergunta se ele vai derrotar ele com 5 ataques. O figurante começa a rir, e fala que o prota acabou de ser graduar e se atreve a desafiar ele. O figurante fala que o prota é muito ignorante, ele aceita o desafio do prota.
O professor chamando o prota fala para ele não ser imprudente. Ele fala que a faculdade do figurante está dentre as top 7. Ele fala que o figurante já estudou lá por um ano, então já possui muitas habilidades poderosas. O figurante olha para o professor e fala que o desafio já foi aceito. E foi o prota que o desafiou, ele é apenas a vítima nesse caso, que todos estão de testemunha. O direto do prota preocupado pensa para si que o prota foi impulsivo demais. E que o oponente é nível 19 e o porta está no nível 13 ainda. Como vai lutar com tanta desvantagem? Na área de esporte o prota e o figurante se preparam para lutar. O direto da faculdade do figurante fala que o prota falou que iria vencer dentro de 5 ataques, e desde que a figurante sobreviva aos ataques ele vence. O direto continua falando, mas isso não ser interessante. O figurante fala para ele não se preocupar, que ele vai acabar com o prota em menos de 3 ataques. O professor chama o direto e fala isso chegou até esse ponto. A única coisa que podemos fazer é esperar que o prota os surpreenda. O figurante fala que é um mago de primeira classe. E o prota quer enfrentar com esse lixo que você chama de espada? Vai usar isso aí para misturar magia e esgrima? O prota fala não, a forma de espada do cajado do perrota está quebrada, ele só pode usar magia. O prota debochado fala que contra o figurante isso é mais que o suficiente. O figurante fica bravo e pergunta se o prota vai querer derrotar ele com magia? Ele chama o prota de arrogante. O figurante pensa para si que está em ótima forma, ele só precisa de 0,7 segundos para lançar um feitiço. O figurante fala que o prota não vai ver o ataque chegando, ele fica assustado com a bola de fogo que o prota já tinha lançado, e fala que o lançamento do prota ia mais rápido que o dele? Ele vai ter que interromper o lançamento para se defender. O figurante usa escudo mágico, que quebra, deixando-o em choque. O figurante pensa para si que isso é impossível. Como que só uma bola de fogo tem esse poder? Enquanto ele pensa o prota já tinha lançado mais 4 bolas de fogo, que acaba com o figurante, gemendo de dor. O prota pisando no figurante fala que um estudante da faculdade que ainda não e o que ele esperava. O professor fica em choque que o prota tinha atacado o figurante diretamente com uma bola de gogo instantânea. A luta não durou nem 2 segundos. Ela fala que o prota é um sem classe, usou a habilidade de mago contra um mago de nível 19 e venceu? O direto impressionado com a velocidade de lançamento ainda mais rápido. Que há de um mago? Além disso, a cor da bola de gogo já ficou roxa, então o poder também não é fraco, e claramente uma habilidade avançada, por volta do nível B. O outro figurante fala que não deveria, já que no currículo do prota estava escrito que o talento só permitia suas habilidades melhorassem até o nível C. O direto rindo fala que é uma evolução de talento. O professor do prota fala que no exame, a bola de fogo ainda era vermelha. A diretora sinistra olhando para o direto e o professor do prota pensa para si que o ponto fraco dos sem classe é ter um limite muito baixo, e depois de um tempo, suas habilidades básicas acabam sendo ofuscadas pelas habilidades avançadas de classe. Ela fala se o prota só ganhar habilidades, mas também evoluir. Então o limite também pode aumentar. Combinado com alta adaptabilidade, ela fala que o prota é um gênio perfeito. Os figurantes cercam o prota chamando-o para ir para a faculdade Donggu, que vai dar para o prota 3 pacotes de recursos de nível A. O outro fala que a faculdade Tianwu vai dar 3 equipamentos de ouro. Se o prota for para a Ginda, eles vão dar, diretamente 5 pacotes de recursos nível A e 5 níveis B. O outro direto fala que essa proposta é demais. O direto falastrão com muita inveja fala e daí que o talento do prota evoluiu? Ele não terá futuro. Realmente vale a pena ficar louco por ele. O outro figurante fala que o direto falastrão ficou bravinho depois de ser humilhado. O outro figurante fala que agora que chegou nesse ponto o prota não vai para a faculdade dele. O outro fala que o estudante dele está ali no chão, e pergunta se o direto não vai ajudá-lo? O direto deixa o seu estudante todo estropiado no chão e sai bufando. Os outros diretores falam que o falastrão não se importou com o estudante e foi embora. Parece que ele tá com muita vergonha. O prota constrangido só coça o rosto.
O direto falaram para o prota ignorar ele e fala que dará outro pacote de recurso de nível A. A disputa pelo prota e frenética. O outro direito fala que a faculdade Ginda vai ter os melhores professores para ensinar a ele. A diretora com uma cicatriz no rosto chama o prota e dizendo já que o prota é o campeão da província, chama ele para a faculdade de Jiangnan, prometendo que dará os livros de habilidades de todas as classes. Ele não se limita só ao país Wuhan, mas também a outros países, como as classes exclusivas do país Fusan, ninja, samurai e etc. E também bruxos e vampiros do país ocidental. Depois de entrar vai ser recompensado com habilidades de classes ocultas depois de receber notas boas. Além disso, a forja e a alquimia da faculdade podem ser adaptar a alguém sem classe como o prota. Eles vão dar uma arma multiforme. Os diretores em choque pensam para si que a faculdade de Jiangnan vai usar muitos recursos no prota. Todas essas coisas que ela ofereceu agora são muito raras. E também, o que ela disse sobre se adaptar a alguém sem classe realmente é a melhor escolher para ele. O prota rindo fala que a sua escolha é certa. Ele dá as mãos à diretora da faculdade de Jiangnan. Os figurantes ficam chateados falando que no final o prota escolheu a faculdade de Jiangnan. Era a que mais fazia sentido para o prota. O prota com uma biquinho pensa para si que deveria ter oferecido algo especial para o prota. As condições oferecidas por ela realmente são muito boas, mas há outros pontos importantes. O prota andando pelo parque vê uma estrutura e usa sua nova habilidade Flash Divino. E vai pro topo da estrutura olhando para a cidade. O prota já na faculdade Jiangnan. Ele ganha sua arma que tem várias formas, que se chama Rompedor de Formações, qualidade ouro atributos, força mais 10, sabedoria mais 10. Os efeitos permitem ao usuário adquirir 3 tipos de transformações. Forma de lança, forma de ataque físico, aumenta em 35% na penetração de armaduras, forma de espada larga, 25% de sangramento toda vez que ataca um oponente. Forma de cetro, força de ataque mágico, que aumenta em 35% na penetração de armaduras mágicas. A restrição: humanos nível mínimo 12, as classes que podem usar guerreiro, espadachim, espadachim mágico e mago. O prota olhando para sua arma fala que a arma é como ter 3 armas de nível ouro. E que finalmente não precisará ficar cheio de armas. O figurante fala para o prota não se preocupar, essa arma não é usada por ninguém há muito tempo na universidade. Pelo que dizem, ela finalmente encontrou um dono para ser usada. Além disso, o prota pode usar isso por muito tempo. Basicamente falando, a raridade de uma arma se divide em ferro negro, bronze, prata, ouro, platina, diamante, lenda e outras classificações. Cada qualidade tem incluso uma classificação por estrelas, sempre que está desperta para pegá-la. O prota pode encantá-las novamente para aumentar sua classificação de estrelas e aumentar o poder da arma, claro, mas encantar uma arma também pode ser considerado algo bastante arriscado, em caso de falha, e muito provável que a qualidade da arma caia, ou seja até mesmo destruída. O prota agradece e fala que tomar cuidado. O figurante aponta para o porta-malas do carro e fala para o prota olhar o que eles trouxeram dessa vez além da arma. Mostra o porta-malas lotado de livros de habilidades de nível novato pertencentes a algumas classes raras. O figurante fala que não conseguiram trazer muitos livros dessa vez, porém isso será o suficiente para o prota olhar temporariamente. O prota olha babando fala uau. Os representantes da faculdade Jiangnan falam que o restante estará disponível para o prota na biblioteca da faculdade, exceto as que custam créditos. O representante da cidade de Dongjun, que além da bolsa de estudos a cidade de Dongjun vai dar uma casa nova para o prota, e mostra as chaves e o contrato da casa para o prota aguarda, a irmã do prota ver a casa enorme. Fala que a casa que eles moravam era menor que o banheiro dessa casa. Ela chama o prota para ver a casa toda juntos. O prota lendo os livros de habilidades, fala por que ficar olhando para a casa se ela já é deles? A irmã fica com cara de entediada, enquanto o prota vira a habilidade de um xamã novato, tem até a de um feiticeiro. O prota vê uma habilidade de cavaleiro errante. É incrível que o país tenha uma classe tão rara. E mostrado como o mundo do prota se tornou o que é hoje.
Há 70 anos, o jogo Domínio Divino foi lançado e havia pelo menos 100 milhões de pessoas jogando. Muitos jogadores não escolheram começar com a raça humana, mas sim com raças como elfos, orcs, anões etc. Mais tarde, quando o jogo se sobrepôs à realidade, essas linhagens também se fundiram com os jogadores. Com o passar do tempo, essas pessoas com linhagens especiais se casaram com pessoas comuns, criando assim humanos com linhagens especiais. Vale a pena observar que não apenas o sistema de classes e masmorras, mas também o grande mapa do jogo, os NPCs, os monstros e assim por diante foram integrados à realidade. Isso levou à expansão da área terrestre em dezenas de milhares de vezes, tornando a topografia do mundo muito diferente da que tinham originalmente. E mostrado Porta que pensa para si que a cidade de Donjun é apenas um lugar pequeno, por isso é difícil encontrar outras raças, e somente depois de chegar na faculdade Jiangnan que o Prota poderá conhecer o mundo real. Nos dias seguintes, o Prota ao completar as missões diárias ficou obcecado em aprender sem conseguir se controlar. Depois de um mês, o Prota apenas aprendeu muitas habilidades profissionais raras, mas ele também treinou muito, para acostumar-se a usar sua arma rompedor de formações. Na metade do mês restante, o Prota levou sua irmã para brincar em todos os lugares. Ele foi a lugares onde antes eles só se atreviam a olhar, mas não a ir. Finalmente chegou o dia de partir para a faculdade. Sua irmã chorando falando que sentirá a falta do Prota. O Prota fala para ela se ela quiser alguma coisa, pode comprar, não precisar mais economizar, pois agora eles têm dinheiro para fazer isso. Ela já é uma moça do segundo ano, então tem que se cuidar bem. Ela olhando para o Prota fala que ele também tem que comer e tomar banho na hora certa. O Prota pega a sua mala e fala destino Faculdade de Jiangnan. Na província de Jiangnan, cidade da Universidade de Jiangnan. O Prota caminhando no meio da multidão pensa para si que como esperado de uma das 7 melhores universidades do país, e realmente incrível. Uma figurante pergunta para o Prota se ele é novo? Que ela cuidara do registro, que o Prota pode dar o seu registro de estudante. O Prota entrega o registro para ela que ler o nome e a cidade do Prota em voz alta, deixando os figurantes perto do Prota em choque dizendo que ele é o campeão do exame de admissão da província de Jiangnan, a pessoa que não tem classe segundo os rumores. Os figurantes olhando para o Prota dizendo então e assim que ele... A novinha fala que o Prota já é dela. O Prota sem entender nada fica olhando com cara de tonto, falando que isso, parece que ele chamou a atenção dos outros. A figurante explica para o Prota que por ele está atualmente em primeiro lugar entre os novos alunos, além de não ter uma classe algo que ela nem eles nunca viram antes, por isso é difícil não ser notado. O Prota pergunta se ele é realmente o primeiro lugar entre os novatos estudantes? Ela fala que sim, os alunos mais qualificados terão grandes vantagens, como muitos créditos universitários. Na faculdade os usos do dinheiro são bem poucos. Os créditos universitários são a moeda que o Prota pode comprar o que quiser com eles. Eles andando ela fala que as outras vantagens e melhor dar uma olhada de perto. Em seguida ela vai levá-lo à área do dormitório dos novos alunos. Os figurantes vendo o Prota com a recepcionista fala que eles também querem ser guiados por ela, que é uma beleza dessa. Família não sei vocês mas os desenhos são bem feios, mas a história é boa. Eles ficam com inveja. E fala que o tratamento do primeiro lugar é demais. A figurante pergunta ao Prota se ele já sabe em qual curso da faculdade ele vai entrar? O Prota pergunta cursos? Ela começa a falar que há 5 cursos na faculdade de Jiangnan. Divididas em curso de guerra, curso elementar, curso de armas, curso de táticas e curso de classes. No curso de guerra abrange tudo relacionado ao campo de batalha e sua própria existência e dedicada à matança. No curso elemental se concentra na prática da magia e é a melhor opção para quem tem classe de mago. No curso de táticas se concentra mais na orientação teórica, que é mais voltada para o trabalho clerical. Na faculdade de armas, como o nome sugere, concentra-se em melhorar a maneira como você domina a arma que usa e controla seu corpo, em vez de confiar muito em suas habilidades. E no curso de classes, concentra no treinamento em encantamento, forja, medicina, alquimia, agricultura e assim por diante.
O prota pergunta se o curso de táticas e classe estão definitivamente excluídas, já as 3 restantes. Parece que todas são bastante adequadas, para o prota, por isso é difícil decidir. O prota chega no dormitório que ele vai ficar. O prota fica espantando com o tamanho da casa. Com a cara assustado ele pergunta para a guria, se realmente o dormitório dele? Uma casa inteira desse tamanho só para ele? Ela responde que sim, é isso mesmo, a casa tem 3 andares, e todos os móveis e instalações são do mais alto padrão. Além de um campo de treinamento separado, ginásio, piscina de águas termais, há uma pista de atletismo ao redor da periferia para corrida e até mesmo uma sala de armazenamento para os recursos do prota. E claro, essa mansão é um privilégio dado aos 50 melhores alunos. Quanto mais baixo for a sua classificação, piores serão as condições de acomodação. Para aqueles em posições acima de 2.000, eles basicamente vivem em um único quarto com 5 ou 6 pessoas ao mesmo tempo. O prota, impressionado, fala que a divisão de classificações é incrível. Ela fala que, embora ela ainda não saiba se isso é bom ou ruim para o prota, esse tratamento generoso fará com que muitos alunos novos sintam inveja do prota. E como de costume, depois da reunião dos novos alunos amanhã haverá uma competição de novos alunos. Em uma semana então haverá muitas pessoas querendo tomar o lugar do prota. Aqueles que podem vir para a Universidade de Jiangnan são todos gênios, e muitos outros são campeões de outras províncias, incluído o segundo e o terceiro colocados no exame de admissão da província de Jiangnan, que o prota já derrotou antes. Todos estão olhando para a posição do prota. O prota terá que ser cuidadoso. O sistema do prota dá uma nova missão para o prota. Como a competição de calouros está sendo interrompida, uma nova missão foi criada: manter o primeiro lugar na competição de calouros. Penalidade por falha nenhuma. Recompensa: nova habilidade de nível S. E uma poção de sorte. O prota, todo animado, fala para todos virem pegar ele se conseguir. No segundo dia, a conferência de novos estudantes iniciada, o prota está na frente, fazendo os outros figurantes ficarem comentando. Uns falaram olha e o número 1, e outros perguntando e o que não tem classe. O outro rindo fala que ele passou a noite de ontem em uma mansão na colina. Enquanto os figurantes dormiam nas encostas, eles ficaram falando que o prota passou por cima de todos. Outros figurantes falam que ele é irritante. Outro figurante, encarando o prota, fala que não concorda com essas condições. O outro fala que também é campeão de província, porque a qualificação é mais baixa que a do prota. O figurante, colocando lenha na fogueira, fala que é isso mesmo, o prota definitivamente trapaceou na prova de admissão. E que o prota é alguém que nem tem uma classe. O figurante fala que ele pode derrotar ele com um dedo. Um figurante que se chama de Shantaira, campeão da província da Zou, classe oculta, cavaleiro de sangue, fala para os figurantes se eles não estão de acordo, podem ir para a arena desafiar o prota, em vez de ficar gritando aqui. Outra figurante chamada Iqingling, campeã da província de Dongling, classe sacerdotisa taoísta, fala para os figurantes que eles não deviam falar mal dos outros pelas costas. O figurante Qiogfan, o segundo lugar da província Jiangnan, a mesma do prota, ele tem a classe oculta mago de demolição. Ele fala que o prota roubou o primeiro lugar, não vai pegar leve com o prota. Ele fala que o prota vai ver uma vez que terminar a conferência, ele vai arrancar esse título do prota na arena. No edifício de ensinamentos, o ancião da faculdade de guerra Yan Fu, rindo, fala que os novatos estão preocupados por suas qualificações, logo vão fazer uma confusão. Um figurante do lado do ancião começa a falar para todos escutar os estudantes do conselho estudantil dizerem que não estão muito contente com o estudante número 1, o nosso prota, que os campeões de outras províncias também não estão satisfeitos, estão sentindo que o prota teve vantagem de ser alguém da mesma província que a faculdade. O ancião fala que todos estão subestimando o nível de avaliação do ancião. Todos os anciões da faculdade viram as gravações das provas, todos temos a mesma opinião. A anciã da faculdade de armas, rainha de gelo Xia Qinshen, fala que as habilidades do perrota são nada mal. O prota é como ela, que tem um instinto de luta natural, além de poder usar múltiplas armas. Ela fala que quer o prota. Todos os outros, vendo-a falar, falam que é a primeira vez que ver a anciã Xia ter tanto interesse em um aluno.
geralmente alguém extremamente fria, até mesmo tem o apelido de Rainha de Gelo. A outra fala que o prota tem talento, por isso não pode deixar o prota ir tão facilmente. O ancião fala que não só os estudantes estão observando o prota como todos os professores também o querem. Assim são as coisas, vamos acelerar o processo. O ancião bate com a madeira no chão e teletransporta todos. O prota pensa para si que, como ele leu no guia de novos estudantes, entre as 5 grandes faculdades, a da guerra é a mais forte, e ele o ancião da faculdade de guerra. O prota, olhando para o ancião, fala o nome dele, Yanfu. O ancião começa a falar que entende todas as queixas dos estudantes do primeiro ano, por isso eles decidiram realizar a competição de novos estudantes mais cedo. Todos os estudantes podem ir descansar, às 2 da tarde vão para a Praça das Nuvens do Sul para começar com os combates. 2 da tarde na Praça das Nuvens do Sul, todos os alunos reunidos, os figurantes falam das portas, que uma das portas secreta de prata. É a primeira vez que ele vê uma dessa. O outro figurante falou que não esperava menos da universidade, eles têm que manter sua reputação. O figurante, que é da mesma província do prota, fala que tinha escutado que todas as masmorras estão controladas por agentes de oficiais, e quanto mais alto o nível da faculdade, mais portas secretas de alto nível eles têm. O figurante fala que parece que essa competição será igual à prova de admissão, onde decidem as classificações através das masmorras. O figurante pergunta para o prota se ele e o prota. O prota pensa para si que parece que todos estão mirando ele. O prota continua pensando para si que querem ver o quanto fortes esses gênios de cada província são. O examinador começar a explicar que essa competição de novatos é muito importante para os alunos do primeiro ano, já que está relacionada com as condições de vida na faculdade. Ele manda todos darem tudo de si, e que não há nenhuma proibição nesta prova. Podem usar poções à vontade, só tomei cuidado para não morrer. A competição começou. E todos entrem na DG. O prota dentro da DG de nível 12 a 15 na dificuldade pesadelo, capacidade de 1 a 5 pessoas, na escura e úmida floresta do bosque a habitar de um colonizado por trolls. Se diz que seus espíritos de guerreiros ficam mais fortes durante a noite. O prota dentro da DG fala que tem que aproveitar o tempo, ele vai ser o mais rápido. Os anciões estão vendo um figurante que tem o poder de um mecânico. O ancião fala que ele não é ruim. Como se esperava de um mecânico na posição 653, não senti nenhuma pressão ao enfrentar uma dificuldade pesadelo. A qualidade geral dos estudantes deste ano é bastante alta. O outro ancião fala que esse novo estudante lembra que era um pastor de posição número 213. Esse tipo de classe de apoio decidiu entrar em uma DG sozinho. Um figurante com cara de psicopata estava falando para Deus ajudar ele, que é um pastor do grupo de sacerdotes das trevas. Quanto mais ele cura, maior é a força. Principalmente em um ambiente escuro, onde os atributos aumentam explosivamente. Com certeza ficarei entre os 10 primeiros. Os anciões, sem acreditar no que estão vendo, falam o que é todo esse desastre. A anciã que quer o prota fala que quer ver o prota. Os anciões entram em choque com a cena de horror que o nosso prota deixou por onde ele passou. O prota acabou com todos os trolls, e já está indo para a segunda sala. Os outros estudantes estão no meio da batalha com os trolls. Outro ancião fala que o prota é muito rápido. Ele fala que o prota já bateu o recorde histórico da sala. Eles se perguntam como o prota fez isso. O ancião da faculdade elemental Lian Ixuan fala que os métodos do prota foi simples, e manda ele olhar com cuidado. A maioria dos trolls estão queimados, as árvores têm poucas folhas, mostrando rastros de uma ventania. A primeira habilidade de novato a ser usada foi a de Chamam, Óleo do Tornado, reunindo assim os trolls em um mesmo lugar. Depois usou a habilidade Bola de Fogo para acabar com eles. O vento fortaleceu as chamas, assim matando todos os trolls. Mesmo dizendo que foi fácil, não é algo que qualquer um possa fazer, e vendo os resultados, o Olho de Tornado e Bola de Fogo são de pelo menos nível B. O velho cabeludo começa a rir e fala que o prota é mais que adequado para a faculdade dele, que é elemental. O outro ancião fala que, vendo até agora, em termos de capacidade de combate real,
O Prota se encontra no nível mais alto entre os novatos, mas na segunda sala eles não vão avaliar só o combate. Na segunda sala Ninho de Trolls, o Prota vê que é um pântano. Ele não pode se mover sem cuidado, ou pode afundar ainda mais. O Prota para não afunda usa a bola de fogo. O Prota pensa para si que esse terreno é complicado e difícil de ver os arredores. Parece que para passar essa sala de maneira rápida será necessário um forte sentido de percepção. O Prota fala que esse pântano não vai deter ele. E isso aí, galera, espero que tenham gostado deste vídeo. Não se esqueçam de comentar, se inscrever, dar aquele like e compartilhar com os amigos. Um grande abração para todos vocês, e que Deus os abençoe. Até a próxima!